Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Thiago Programador, e hoje a gente vai falar de marketing digital e redes sociais. Bom, você que tem uma empresa hoje, você sabe que é essencial ter as redes sociais da sua empresa, seja um básico Instagram, seja uma ficha no Google, no caso no Google Meu Negócio, para você poder ter sua empresa cadastrada. E até mesmo as outras redes sociais, né, como YouTube, TikTok, no caso. Eu quero trazer aqui quais são as principais redes sociais, o que você precisa ficar atento na hora de contratar uma empresa, uma agência, no caso, para poder fazer a gestão das suas redes sociais. Eu não faço a gestão de redes sociais, mas eu posso auxiliar muito na questão do site da empresa, da sua empresa. Por quê? Ter as redes sociais em si vai atrair os leads, né? Atrai as pessoas para poder acessar a sua empresa, mas talvez sem um site você não vai conseguir mostrar de forma condensada quais são os principais serviços, soluções que você oferece, certo? Então vamos lá. Hoje em dia a rede social em si ela traz uma presença online muito forte, né? É essencial ter as redes sociais em si para o seu negócio. Você deve ir muito além de ter só as postagens, né? Que só as postagens simples, no caso, postagens soltas ali, que às vezes não vai trazer tanto resultado. O ideal é você ter uma estratégia de conteúdo alinhada na sua rede social para que você não perca o seu tempo só produzindo, tirando foto, criando vídeo do YouTube, essas coisas assim, que não vão trazer tanto resultado. Você tem que ter um objetivo principal alinhado ali para poder trazer resultado para a sua empresa. Quais são as principais redes sociais hoje que estão em voga, né? Que estão mais em destaque? Hoje são o Instagram, no caso, que é onde as pessoas mais estão acessando. Existe também o TikTok, também, que é onde tem bastante acesso, talvez das pessoas mais jovens, no caso. Então você precisa ficar atento se o seu público talvez é abaixo de 40 anos, no caso. Se você é abaixo de 40 anos, provavelmente a maior parte do seu público está ali no TikTok. Mas também eu vejo que tem muitas pessoas idosas também que estão acessando bastante o TikTok, o Facebook, no caso, o Instagram, para poder visualizar os seus conteúdos. E as outras plataformas emergentes, né? Existem algumas redes sociais que as pessoas não estão olhando tanto, no caso, mas também depende muito do público que você quer atingir, como o Kawaii, no caso, que também tem um público mais jovem lá dentro dessa rede. O que você precisa levar em consideração, né, na hora de contratar essas empresas? Quais são as tecnologias que você tem que levar em consideração? Bom, você tem que ter uma automação inteligente, porque quando a gente fala em questão de rede social, a gente tem diversas opções aí no mercado. Instagram, YouTube, TikTok, no caso. Mas imagina se uma dessas pontas, alguém mandar mensagem e você não conseguir visualizar. Ou alguém comentar uma postagem sua e você não der uma resposta para aquele comentário, entendeu? O complicado é que quando a pessoa comenta lá e você não vê, outras pessoas podem responder. E até mesmo outras pessoas podem entrar em contato com aquela pessoa que mandou mensagem e você acaba perdendo esse lead, entendeu? E às vezes, tipo, você tem a rede social, você está fazendo um trabalho, mas o seu concorrente está pegando seus clientes, imagina. Então você tem que ter também uma análise aprofundada, né, dos dados, tudo que está acontecendo. Por exemplo, ali dentro do Instagram você consegue visualizar, por exemplo, os insights da sua rede social. Você consegue visualizar ali, por exemplo, quem está interagindo mais com a sua rede social, se são seus seguidores, são pessoas que não te seguem, no caso. Qual é a idade dessas pessoas, qual é o horário que essas pessoas estão mais interagindo, entendeu? Então, essas informações elas são essenciais para você poder definir também um rumo, como é que você vai construir o conteúdo, né? Porque, por exemplo, você às vezes posta num horário que não é um horário legal, entendeu? E a rede social ela consegue te mostrar qual é o melhor horário para poder postar. Integração de ferramentas, né? Dá para poder fazer integração com diversas ferramentas hoje em dia. Existem ferramentas online que você consegue postar num lugar e ele replica aquele conteúdo em vários lugares ao mesmo tempo. Isso agiliza demais, porque ficar fazendo um upload de vídeo no Instagram, no TikTok e no YouTube Shorts ao mesmo tempo é muito chato, demora demais.
entendeu? E uma outra coisa também que você tem que levar em consideração que é o SEO para rede social. O que é SEO para rede social? O conteúdo ele aparece por relevância para a pessoa, por interesse, no caso. Então você tem que ficar atento qual é o conteúdo que você está produzindo. Quais são as palavras-chave principais que estão no seu vídeo, nos textos que você coloca na sua rede social, para que a pessoa que buscar aquele conteúdo, ele caia dentro da sua rede social, entendeu? Consequentemente, talvez indo para o seu site e mandando mensagem para você diretamente, entendeu? E qual que é o processo, né? Na hora de você contratar uma pessoa que possa fazer esse trabalho para você, esse trabalho de rede social. Primeira coisa, a pessoa tem que ter, ela tem que compreender qual é a identidade do seu público, qual é a identidade dele, idade, qual é o sexo, quais são os interesses dele, quem são os concorrentes, qual é o objetivo das pessoas na hora que elas estão na internet, no caso, buscando. Tem que ter uma estratégia. Então, se você for contratar alguém, essa pessoa tem que ter uma estratégia para poder te apresentar, entendeu? Então, a estratégia de conteúdo que vai ser levado para a sua marca, no caso, é extremamente essencial. Tem que ter execução, um planejamento das postagens que vão ser feitas ao longo do tempo. Você precisa ver tudo que vai ser postado, entendeu? Avaliar tudo que vai ser feito, no caso. E esse aqui é um ponto até interessante, entendeu? Eu normalmente não costumo dar muito pitaco com relação às artes que estão sendo criadas, porque eu acho que a pessoa que está criando, ela tem muito mais expertise na produção do conteúdo do que eu mesmo. Às vezes eu só dou pitaco, no caso, com relação a uma informação que está errado, não, mas aquele material que aquela agência, aquele profissional está criando para você, talvez seja o essencial e você às vezes pode acabar estragando o conteúdo que ela está produzindo, entendeu? Depois de publicar, né, estudou o público, planejou, publicou, tem a questão de monitorar. Então tem que ter os relatórios, você tem que ter acesso aos relatórios, e eu acho que tem que ter acesso aos relatórios em tempo real, não condensado dos últimos 30 dias. Isso é interessante, todo mês você ter um condensado dos últimos 30 dias, mas se tu quiser acessar, sei lá, no 15º dia, visualizar qual é o relatório que está acontecendo, como é que as coisas estão indo, você tem que ter essa visão, entendeu? Porque até mesmo hoje em dia as coisas estão rodando muito rápido. 30 dias é um tempo muito grande, entendeu? Para você poder talvez avaliar as coisas. E ter relatório semanal também cansa demais, entendeu? Então acho que você tem que ter essa visão de 30 dias, sim, mas tem que ter a possibilidade de talvez visualizar aquele conteúdo com um menor tempo de relatório. E claro, depois de ter o relatório ali, tem que ter otimização contínua, né? Tem que melhorar ao longo do tempo, no caso. Ver o que está sendo feito de errado, melhorar aquilo ali, otimizar e aumentar cada vez mais o engajamento, a interação das pessoas. Quais são os benefícios de você contratar uma agência para poder fazer esse trabalho para você? Primeira coisa, visibilidade e reconhecimento de marca. Se você tem duas empresas, no caso, uma está produzindo conteúdo para a rede social, está aparecendo e a outra não está, aquela empresa às vezes ela é até menor, entendeu? Mas como ela produz conteúdo constantemente e está sempre aparecendo na internet, ela se torna muito maior, muito mais relevante, entendeu? Do que aquela empresa que às vezes é gigante, no caso, mas não posta quase nada na internet, ou às vezes nem mexe na rede social em si. Você tem um engajamento maior com seus clientes, entendeu? Então, você acaba tendo um engajamento muito maior com as pessoas, consegue conversar mais com seus clientes, consegue atingir um público muito maior. Isso atrai mais pessoas para a sua base de contatos, no caso de clientes que têm interesse no seu conteúdo e no seu serviço que você presta. Além do mais, você também pode converter isso cada vez mais em vendas, né? Então é essencial. E você também tem que ficar atento às inovações que têm que ser feitas, né? Muitas vezes o conteúdo que é produzido hoje em dia, corporativo, no caso, às vezes se torna chato. E você tem que inovar ao longo do tempo. Às vezes tem que fazer alguma coisa fora da bolha, entendeu? Para poder trazer um resultado melhor, um conteúdo melhor para as pessoas que te seguem e para que elas tenham interesse no que elas estão te seguindo. Se você quer saber
ou ter acesso às agências que fazem esse tipo de conteúdo, fazem um planejamento, segue essa estrutura toda que eu falei aqui nesse vídeo, manda mensagem no meu direct. Eu tenho algumas empresas que posso estar te recomendando. Eu trabalho com algumas agências que já fazem esse material. Eu acabo produzindo somente o site para eles, no caso, né? Mas essas agências, pelo que eu vejo, elas têm um resultado muito bom com os clientes dela, e os sites acabam trazendo um resultado muito maior para aquelas empresas, né, que essas agências estão atendendo. Se você gostou desse vídeo, curte ele aqui, compartilha, deixa um comentário aqui embaixo para poder ajudar cada vez mais o meu canal. E também se inscreve no canal para você poder ficar por dentro dos novos vídeos que eu vou estar postando ao longo do tempo.